dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês uma receita russa, que é este coelhinho amoroso que tem esse coraçãozinho na frente. Esse aqui foi o que eu fiz de teste, que eu sempre faço um de teste para ver se a receita tá certinha. Eu fiz com fio amigurumi bege e rosa e usei o preto para bordar. E um pouquinho de maquiagem para fazer esses blushes aqui. Mas eu vou fazer agora com vocês, eu vou fazer no fio na lã molê roxa e agulha 3,5. Nós precisaremos também de uma tesoura para fazer, porque nós temos sempre que fazer cortar e fazer os arremates. E eu só vou lembrar para vocês que eu nunca trago receitas minhas. Eu traduzo uma receita estrangeira e eu trago ela certinha, toda traduzida, o gráfico certinho, e mostro como fazer. Para começar o nosso coelho, nós faremos a parte da cabeça. Nós começaremos com a parte da cabeça, e ela começa daqui, da parte do focinho, até o fundo. Nós faremos um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Fiz os meus 6 pontos baixos, fecho bem. E agora nós faremos um aumento para cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada um dos pontos de base, até ficarmos com 12 pontos baixos. Fiz aqui a minha segunda volta fazendo um aumento em cada ponto de base. Agora nós faremos a terceira volta fazendo um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo. Ó, fiz aqui um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E nós repetiremos isso 6 vezes até o final da volta. Eu fiz aqui agora a minha terceira volta, fazendo um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final. Eu até coloquei a minha fitinha aqui para eu não me perder também. Agora nós faremos a quarta volta, fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Faço um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo sozinho no segundo ponto, e no terceiro ponto nós faremos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim nós repetiremos até o final da volta. Eu já fiz aqui a minha quarta volta, fazendo 2 pontos baixos individuais e um aumento, seguindo até o final, e agora nós faremos a quinta volta com um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento, sem diminuição, sem nada, só um ponto baixo para cada ponto de base. Só que eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu sempre faço, ó. Eu venho aqui atrás, esse aqui é o fio que nós fizemos o círculo mágico. Vou apertar bem ele. Eu vou pegar uma agulha mais fina do que a que eu estou usando para fazer o bichinho. Vou passar por uma dessas argolinhas que tem atrás. Ó, a agulha ela não aparece na frente, ó. Peraí, a agulha não aparece na frente. Então, eu venho aqui atrás, vou pegar esse fio que nós fizemos o círculo mágico. Eu vou puxar ele por dentro da argolinha, fazer uma correntinha e fechar, que forma um nozinho. Vou fazer isso mais uma vez. Procuro aqui uma argola próxima, essa argola aqui. Pego o fio, passo por essa argola, faço uma correntinha, puxo o fio para cima, e assim não vai desmanchar, não tem perigo de desmanchar nem nada. Eu sempre faço assim. Agora eu vou fazer aqui a minha volta de número 5, com um ponto baixo para cada ponto de base fora de câmera, e eu já volto. Terminei a minha quinta volta fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E agora nós faremos a sexta volta com 3 pontos baixos e um aumento. Então nós faremos, eu tiro a minha fitinha, faço um ponto baixo no primeiro ponto e passo a fitinha aqui de novo para eu não me perder. Pronto, fiz o primeiro ponto. Agora nós vamos para o próximo ponto. Fazemos mais um ponto baixo individual. No próximo, mais um ponto baixo individual. E agora, no quarto ponto, nós faremos um aumento, ou seja,
2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Pronto, fizemos 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento. Nós repetiremos isso até o final da volta. Vou fazer a minha volta inteira e eu já venho. Feita a sexta volta, nós faremos agora a sétima volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui a minha volta, porque ela é totalmente fechada em pontos baixos e já volto. Fiz aqui a sétima volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base na volta inteira. Agora nós vamos para a oitava volta, fazendo 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, e então um aumento. Fiz aqui o primeiro ponto baixo, marco ele, faço o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixo. Fiz o quarto ponto baixo, nesse ponto à frente nós faremos 2 pontos baixos no mesmo ponto. E repetiremos esse padrão até o final da volta. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento. E agora eu vou repetir a minha volta inteira e volto com vocês. Feita a oitava volta, fazendo 4 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento, nós faremos agora a nona e a 10ª volta fechadas em pontos baixos, ou seja, serão as próximas 2 voltas com um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer as minhas 2 voltas fechadas em pontos baixos e eu já volto. Terminada a nona e 10ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós faremos agora a 11ª volta com 5 pontos baixos e um aumento. Fiz aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora no ponto à frente nós faremos um aumento. Feito os 5 pontos baixos e um aumento, nós faremos agora essa mesma repetição por toda a volta. 5 pontos baixos e um aumento, 5 pontos baixos e um aumento até o final da volta. Vou fazer a minha e já volto. Bom, eu terminei aqui a minha 11ª volta, fazendo 5 pontos baixos e um aumento, repetindo até o final da carreira. Agora nós faremos as próximas 2 voltas, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, faremos 2 voltas fechadas em pontos baixos. Mas, antes, eu vou mostrar para vocês algo que eu fiz para fazer o bordado do rostinho depois. O que eu fiz? Eu virei minha peça aqui atrás, peguei a agulha de tapeceiro, um fiozinho preto, passei o fio pela agulha e eu vou amarrar ele aqui atrás sem aparecer na frente. Eu pego uma das argolas, qualquer argola aqui que não apareça, ó, a agulha na frente. Passei aqui o fio por entre esse coisa, ó, não aparece atrás, ó, na frente. Não aparece. E fiz 2 nozinhos para ele ficar bem firme. Depois nós usaremos essa linha preta para fazer o bordado do rosto. Eu gostei de fazer assim porque não preciso depois amarrar o fio aqui na frente em algum lugar. Aí o que você pode fazer? Você pode passar o fio pela frente, deixar ele aqui. Depois, na hora de bordar, o fio já tá aqui pronto. Bom, já fiz aqui a minha 12ª e 13ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, vamos para a 14ª volta, fazendo 6 pontos baixos e um aumento. Aqui está, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento no ponto à frente. E agora nós repetiremos esse mesmo padrão de 6 pontos baixos e um aumento até o final da volta. Vou fazer a minha e já volto. Terminei aqui a minha 14ª volta, fazendo 6 pontos baixos e um aumento. E agora nós faremos as próximas 2 voltas, a 15ª e a 16ª, com um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui as minhas 2 voltas fechadas em pontos baixos e já volto. Eu já fiz a minha 15ª e 16ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E agora nós começaremos as voltas de diminuição. A próxima volta
A 17ª volta são 6 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer uma diminuição, só que em vez de fazer a diminuição normal, que a gente geralmente passa aqui, agulha pelo primeiro ponto, puxa uma laçada, passa pelo segundo, puxa uma laçada, pega uma laçada com a agulha e fecha as 3, eu vou fazer a diminuição invisível, que ela vai ficar mais bonitinha nesse coelho. Nós sabemos que aqui em cima sempre tem forma um V, quando nós fazemos o ponto baixo, forma um V. Tem uma argola do lado de fora, não, do lado de dentro, e uma argola do lado de fora. O que nós faremos? Pegamos a agulha, passamos ela apenas pela argola do lado de fora. Tá vendo? Ainda tem essa argola pra cá. Passamos só pela de fora. Vamos no ponto à frente e fazemos igual. Passamos a agulha, sem pegar a laçada, sem nada, apenas pela laçada do lado de fora do ponto baixo. Agora nós temos 3 laçadas na agulha e nós não pegamos o ponto, a argola de trás dos pontos. Vamos dar uma laçada na agulha, passar por essas 2 primeiras argolas. Ficaremos com 2 laçadas na agulha. Pegamos mais uma laçada e fechamos um ponto baixo. Vou fazer aqui de novo com vocês. Vou fazer mais 6 pontos aqui e fazer de novo com vocês. Fiz aqui 6 pontos baixos. O que eu vou fazer de novo? Pego apenas a argola da frente do ponto baixo. Das 2 argolas. Nós temos 2 argolas. Vou pegar só a da frente. Passo a agulha pro outro ponto e pego só a laçada da frente. Pego uma laçada na agulha e passo pelas 2 argolas. Ficamos com 2 pontos na agulha. Pegamos mais uma laçada e fechamos fazendo um ponto baixo. E assim nós vamos repetir até o final da volta. 6 pontos baixos e uma diminuição. 6 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer a minha e já volto. Terminei minha 17ª volta fazendo 6 pontos baixos e a diminuição invisível, repetindo até o final. E agora eu vou explicar para vocês uma coisa. Se vocês forem colocar olhos de segurança, agora é o momento de colocar. Vocês vão contar 11, mais ou menos 10 a 11 voltas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre a 10ª e a 11ª volta, mais ou menos aqui, vocês vão colocar o olho. O olho de segurança, que ele vai travar aqui atrás, aqui dentro do coelho. E entre um olho e outro, haverá mais ou menos 9 pontos baixos de distância. Entre um olho e outro, 9 pontos baixos. E se você quiser um efeito mais bonitinho, usa um olho grandão e faça o que eu fiz aqui. Só que se você souber de um jeito mais bonito, faça de um jeito mais bonitinho. Você tem que fazer com que o olho se aproxime mais um do outro, ele fique mais assim, para ficar mais parecido com o coelho. Se você for colocar o olho de segurança. Se você for colocar depois algum outro olho ou colar uma meia pérola, você faça depois. E agora que nós terminamos a 17ª volta, nós faremos a 18ª com um ponto baixo para cada ponto de base. Só uma volta. Um ponto baixo para cada ponto de base. Eu já fiz aqui a 18ª volta fechada em pontos baixos. E agora nós iremos para a 19ª volta fazendo 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz aqui os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Nós faremos uma diminuição invisível, como eu já falei. Pegamos na argola da frente do primeiro ponto baixo, passamos a agulha pela argola da frente do segundo ponto baixo. Ó, vocês podem ver aqui que não pegamos o ponto inteiro. Pegamos uma argola com a agulha, passamos pelo primeiro ponto, pelas 2 argolas, pegamos mais uma laçada e passamos fazendo ponto baixo. E agora eu vou repetir 5 pontos baixos e uma diminuição. Fiz mais 5 pontos baixos, nós faremos de novo. Pegamos na argola de fora do primeiro ponto,
Vamos na argola de fora do segundo ponto, passamos a agulha, pegamos uma laçada com a agulha, passamos pelas duas argolas, ficamos com duas argolas na agulha. Pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas duas argolas. E assim fizemos uma diminuição. E nós repetiremos isso até o final da volta. Vou fazer a minha volta inteira e já venho. Eu já terminei a minha 19ª volta, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. E agora nós faremos a 20ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. É uma volta inteira fechadas em pontos baixos. Vou fazer a minha e já venho. Já fiz aqui a 20ª volta inteira com um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, a 21ª volta nós faremos com 4 pontos baixos e uma diminuição invisível. Fiz os 4 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4. Pegamos na argola de fora do primeiro ponto, na argola de fora do segundo ponto, pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas duas argolas, pegamos mais uma laçada com a agulha e passamos pelas duas argolas fazendo um ponto baixo. E assim nós repetiremos até o final, 4 pontos baixos e uma diminuição invisível. Eu já fiz a minha 21ª volta com 4 pontos baixos e uma diminuição invisível, e agora nós faremos a 22ª volta com 3 pontos baixos e uma diminuição invisível. Agora fazemos a diminuição invisível que eu já ensinei para vocês, pegando sempre as argolas de fora do primeiro ponto e do segundo ponto, pegando uma laçada e passando pelas duas argolas, pegando outra laçada e passando pelas outras duas argolas, fazendo um ponto baixo. E assim repetiremos 3 pontos baixos e uma diminuição invisível até o final da carreira. Feita a 22ª volta com 3 pontos baixos e uma diminuição invisível, nós vamos para a 23ª volta com 2 pontos baixos e uma diminuição invisível. Fiz aqui 2 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível. E eu vou repetir dessa forma por toda a volta. Eu já terminei aqui minha 23ª volta completa, já coloquei o enchimento na cabeça. E agora nós iremos para a 24ª volta fazendo um ponto baixo e uma diminuição invisível. Fiz aqui um ponto baixo e uma diminuição invisível. E nós repetiremos o mesmo padrão até o final da volta. Essa volta é um pouquinho mais complicadinha por causa da espuma. Se você quiser colocar a espuma depois desta volta, você pode, em vez de colocar como eu coloquei aqui. Só que vai ficar um pouco apertado demais. Então eu vou fazer a minha volta inteira, lembrando que faça os pontos mais apertadinhos para não ficar buracos entre eles. Eu vou fazer aqui a minha volta inteira e já volto. Eu já fiz aqui a minha 24ª volta, fazendo um ponto baixo e uma diminuição invisível. E agora nós vamos para a última volta da cabeça. Nós faremos 6 diminuições seguidas. Você pode fazer a diminuição normal ou a invisível, tanto faz. Eu vou fazer aqui a normal, porque já está no último ponto, não tem problema. Não vai ficar feio. Fiz aqui as 6 diminuições. O que eu farei agora? Eu vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma correntinha, e vou cortar um fio longo o suficiente para fecharmos aqui. Se você achar que ainda precisa colocar mais enchimento dentro da cabecinha, você vai colocar por esse buraquinho aqui. É um buraquinho muito pequenininho e é difícil, mas não é impossível. Eu vou colocar mais no meu e eu volto para explicar para vocês como fazer o corpo. Para fazermos o corpo, nós começaremos de baixo para cima, desta parte para cima. E eu vou explicar para vocês as primeiras 4 voltas, porque as primeiras 4 voltas são iguais às voltas da cabeça. É um círculo mágico com 6 pontos baixos. A próxima carreira, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Na outra, um ponto baixo, depois um aumento, um ponto baixo, um aumento, repetindo. E na 4ª volta, 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, repetindo até o final. Eu vou fazer as minhas 4 voltas, as 4 primeiras voltas,
do corpo, que são iguais às voltas da cabeça. E eu já volto para explicar para vocês o resto. Eu já fiz as 4 primeiras voltas do corpo, porque a primeira são 6 pontos baixos dentro do círculo mágico, a segunda são um aumento para cada ponto de base até o final da volta, a terceira volta é um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, repetindo até o final, e a quarta é 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, repetindo até o final. Agora, na quinta volta, nós faremos 3 pontos baixos e um aumento. Fiz aqui 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Nós repetiremos isso até o final. Fiz a minha quinta volta com 3 pontos baixos e um aumento, repetindo até o final. E agora faremos a sexta volta com 4 pontos baixos e um aumento. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E agora repetiremos esse mesmo padrão até o final da volta. Feita a sexta volta com a repetição de 4 pontos baixos e um aumento até o final, nós faremos agora a sétima volta com 5 pontos baixos e um aumento. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. E agora repetirei esse mesmo padrão até o final da volta. Feita a sétima volta com 5 pontos baixos e um aumento, repetindo até o final, nós faremos agora a oitava volta com 6 pontos baixos e um aumento, repetindo até o final. Como podem ver, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e um aumento. E nós repetiremos isso até o final. Terminada então a oitava volta, fazendo 6 pontos baixos e um aumento, repetindo até o final, nós faremos agora a nona, a décima e a 11ª volta, fechadas em pontos baixos, ou seja, 3 voltas fechadas em pontos baixos. Vou fazer aqui as minhas 3 voltas e eu já venho. Fiz aqui as minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos, e agora nós iremos para a 12ª volta fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui os 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora faremos a diminuição invisível. Nós pegaremos aqui a argola de fora do primeiro ponto, a argola de fora do segundo ponto, fazemos uma laçada com agulha, passamos pelas 2 argolas, pegamos mais uma laçada e passamos pelas 2 argolas fazendo um ponto baixo. E nós repetiremos isso até o final, 6 pontos baixos e uma diminuição invisível. Feita então a 12ª volta com 6 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição invisível, repetindo esse padrão até o final, nós faremos agora a 13ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui a minha volta fechada em pontos baixos e eu já volto. Finalizada a 13ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, nós agora faremos a 14ª com 5 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui os 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5. Agora faremos a diminuição invisível, pegando a argola de fora do segundo ponto, uma laçada com agulha, passamos pelas 2 argolas, ficamos com 2 argolas na agulha, pegamos uma laçada e passamos pelas 2. E assim vamos repetindo até o final, 5 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Feita a 14ª volta com 5 pontos baixos e uma diminuição invisível, nós faremos agora a 15ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer então a minha volta inteira fechada em pontos baixos e já volto. Com a 15ª volta pronta, nós faremos a 16 com 4 pontos baixos e uma diminuição invisível. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 e a diminuição invisível que eu já ensinei para vocês. Lembrando de fazer um nozinho aqui dentro, ó, usando o fio. Do mesmo jeito que a gente fez na cabeça, vocês façam aqui. Vou terminar a minha volta inteira fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição invisível até o final e eu já volto. Com a 16ª volta pronta, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição invisível,
Nós faremos agora a 17ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui a minha volta inteira fechada em pontos baixos e eu já volto. Com a 17ª volta fechada com pontos baixos já terminada, nós começaremos a 18ª fazendo 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora nós faremos uma diminuição invisível do jeito que eu já ensinei para vocês. Feita esse padrão, nós repetiremos ele mais 2 vezes, dando um total de 3 vezes. E essa é a nossa volta 18. Terminei a 18ª volta, fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. E agora nós faremos a 19ª volta fechada em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer a minha volta inteira e eu já venho. Completa a 19ª volta fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Nós agora faremos a 20ª volta com 7 pontos baixos e uma diminuição invisível. Fiz aqui os 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora nós fazemos uma diminuição invisível da forma que eu já ensinei para vocês. Feito os 7 pontos baixos e a diminuição invisível, nós repetiremos esse mesmo padrão mais 2 vezes, dando um total de 3 vezes. Vou fazer aqui a minha volta e já venho. Terminada a volta de número 20, fazendo 7 pontos baixos e uma diminuição invisível, nós faremos agora a 21ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui a minha volta inteira e já venho. Terminada a 21ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós agora vamos para a 22ª volta, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição invisível. E assim repetiremos até o final da volta, com 2 pontos baixos e uma diminuição invisível. Finalizada a 22ª volta, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição invisível, nós vamos para a 23ª e última volta do nosso corpo, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui a minha 23ª volta inteira e eu volto para explicar para vocês como nós costuramos o corpo. Eu terminei aqui a minha 23ª volta inteira, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E agora nós fechamos essa volta com um ponto baixíssimo no ponto à frente e uma correntinha. Puxamos o fio, é que eu já cortei o meu fio aqui, ó. Corte um fio mais longo o suficiente para nós juntarmos o corpo na cabeça. Puxa aqui. Pronto. Eu também já enchi com espuma o meu corpinho. E o que nós faremos? Nós vamos colocar, sem fechar o corpo, nós vamos colocar a cabeça aqui em cima, dessa forma. Mas antes, eu vou fazer aqui junto com vocês o bordado do rosto. Agora que nós terminamos tanto a cabeça quanto o corpo, nós vamos para as partes das orelhas. As orelhas nós faremos 2, eu vou ensinar como fazer uma e vocês façam a outra sozinhos. Eu já comecei aqui com o meu círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico, porque é o começo de todas as partes, então vocês sabem muito bem como fazer. Agora, na segunda volta, nós faremos um ponto baixo e um aumento.
um ponto baixo no primeiro ponto e 2 pontos baixos no segundo ponto. Feito o ponto baixo e o aumento, nós repetiremos o mesmo por toda a volta. E assim terminamos a segunda volta. Agora, nós fazemos aqui atrás o nozinho, que eu sempre faço em todas as partes. E vamos para a terceira volta, fazendo 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento. Fiz 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento. Vou repetir o mesmo durante toda a volta, ou seja, repetiremos mais 2 vezes. E assim finalizamos a terceira volta, fazendo 3 repetições de 2 pontos baixos e um aumento. Agora, para a quarta volta, nós faremos um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, seguindo até o final da volta. Um ponto baixo no primeiro ponto, marcamos com a nossa fitinha. E agora, um aumento no próximo ponto, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos assim até o final, um ponto baixo e um aumento. Feita essa repetição de um ponto baixo e um aumento 6 vezes, nós terminamos a quarta volta e faremos agora 2 voltas fechadas em pontos baixos, ou seja, a quinta e sexta volta será um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui as minhas 2 voltas e eu já venho. Finalizada a quinta e a sexta volta fechadas em pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós agora faremos, na sétima volta, começando com 7 pontos baixos, um para cada ponto de base. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Agora nós faremos uma diminuição invisível, do jeito que eu já ensinei para vocês no corpo e na cabeça. E repetiremos isso mais uma vez, 7 pontos baixos, um para cada ponto de base e uma diminuição. Terminada então a sétima volta, fazendo 2 repetições de 7 pontos baixos e uma diminuição, nós faremos agora a oitava e nona volta fechadas em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer as minhas 2 voltas fechadas em pontos baixos e já venho. Finalizada a oitava e nona volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós começamos a nossa 10ª volta fazendo 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu já fiz o meu primeiro, já marquei ele, vou fazer agora mais 5, dando um total de 6 pontos baixos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora nós fazemos nos 2 pontos à frente uma diminuição, usando os 2 pontos à frente. E agora repetiremos mais uma vez esse padrão de 6 pontos baixos e uma diminuição. Agora, com essa volta concluída com 6 pontos baixos e uma diminuição repetida 2 vezes, nós vamos agora para a 11ª e 12ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui as minhas próximas 2 voltas fechadas em pontos baixos e eu já venho. Com a 11ª e a 12ª voltas terminadas, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós agora faremos a 13ª volta com 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz meu primeiro ponto, já marquei ele, vou fazer mais 4, dando um total de 5. E agora fazemos uma diminuição invisível. Depois de feito 5 pontos baixos e a diminuição, nós faremos mais uma vez isso, 5 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Finalizada a 13ª volta, nós faremos agora a 14ª e a 15ª com um ponto baixo para cada ponto de base. Ou seja, faremos 2 voltas fechadas em pontos baixos. Vou fazer as minhas e eu já venho. Terminada a 14ª e 15ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Terminada a 14ª e a 15ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base,
Nós agora vamos para a 16ª volta, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz aqui o meu primeiro ponto, já marquei ele, vou fazer mais 3. No total, fiquei com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora fazemos uma diminuição invisível. E repetimos mais uma vez, 4 pontos baixos e uma diminuição invisível. E com essas duas repetições de 4 pontos baixos e uma diminuição, nós terminamos a volta de número 16. Agora nós faremos mais 2 voltas fechadas em pontos baixos, ou seja, a 17ª e a 18ª volta será um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui as minhas 2 voltas e eu já venho. Terminada a 14ª e a 15ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós agora vamos para a 16ª volta, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz aqui o meu primeiro ponto, já marquei ele, vou fazer mais 3. No total, fiquei com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora fazemos uma diminuição invisível. E repetimos mais uma vez, 4 pontos baixos e uma diminuição invisível. E com essas duas repetições de 4 pontos baixos e uma diminuição, nós terminamos a volta de número 16. Agora nós faremos mais 2 voltas fechadas em pontos baixos, ou seja, a 17ª e a 18ª volta será um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui as minhas 2 voltas e eu já venho. Finalizando a 17ª e a 18ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós agora vamos para a 19ª volta, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz o meu primeiro ponto baixo, eu já marquei ele e agora eu farei mais 2 pontos baixos. Feito 2 pontos baixos, nós ficamos com 3 no total. 1, 2, 3. E fazemos agora uma diminuição invisível. E repetiremos esse padrão mais uma vez. 3 pontos baixos e uma diminuição. E assim nós terminamos a 19ª volta, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Agora nós faremos a última volta da orelha, com um ponto baixo para cada ponto de base. Feito os 8 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base, nós fechamos a orelha fazendo um ponto baixíssimo, uma correntinha, cortamos um fio de mais ou menos 25 centímetros, para depois prendermos a orelha e está finalizado. Na orelha não vai enchimento, nós não colocamos nenhum enchimento nessa orelha, e fazemos 2. Eu fiz aqui uma, eu ainda vou fazer a minha outra, e vocês façam outra orelha igual para colocarmos no nosso coelho. Bom, eu já terminei as minhas 2 orelhinhas, e ao contrário da maior parte dos coelhos, a gente não vai colocar as orelhas aqui em cima, nós vamos colocar as orelhas aqui atrás, para ficar assim. E vamos prender as orelhas do nosso coelho mais ou menos assim, para ficar assim no final. Eu vou deixando essa primeira parte do vídeo por aqui. Eu vou voltar na segunda parte para explicar para vocês como fazer as pernas e os bracinhos e o coração. Mas essa parte eu vou deixar por aqui. Então, até a segunda parte.